Sravaman Goswami Maharaj and Nitya Pravishtam Vishnupada Astutra Sakushishama Bhakti Vedanta Svanan and simultaneously offer my humble respectful pranam. Lord Shri Ram Nitya Pravishtam Vishnupada Astutra Bhakti Vedanta Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual, Nitya Pravishtam. Pravishtam Vishnupada Shvanarayana Goswami Maharaj. E, simultaneamente, gostaria de prestar minhas mais respeitosas reverências a Nitya Pravishtam Vishnupada Shvanarayana Goswami Maharaj e todos os Vaishnavas, Vaishnavis e todos os convidados aqui. Yesterday we also observed Ekadasi Mahatithi. Então, ontem a gente observou Ekadasi Mahatithi. Ekadasi Mahatithi. Ekadasi Mahatithi. And especially, and today also, Dadashi Tithi. E hoje a gente está no Dwadasi Tithi. Actually, how to we also do Paran, break our fast. These things also glorified in Srimad Bhagavatam, the story of Ambarish Maharaj and Durvasa Katha. Então, como quebrar o jejum, ou seja, o momento do Paran, isso também é glorificado no Srimad Bhagavatam, na história de Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj Katha is very important in our sadhak life. A história de Ambarish Maharaj é muito importante na nossa vida como sadhakas. Though Ambarish Maharaj, he is not sadhaka, he is called Siddha, eternal associates of Krishna, Krishna Nitya Parikar. Embora Ambarish Maharaj ele não seja um sadhaka, mas sim um siddha, um Nitya Siddha Parikar, um associado eterno de Krishna. But he is acting the role as like sadhaka. Mas ele nesse passatempo ele está fazendo o papel de um sadhaka. Because you cannot get example sadhak as like Ambarish Maharaj. Porque a gente não tem como seguir esse exemplo de um sadhaka como Ambarish Maharaj. Though Ambarish Maharaj, he was the king of whole world. Porque Ambarish Maharaj ele era o rei do mundo inteiro. Sasagra Prithvi Raja, he was the king of whole world. Esse verso fala que ele era o rei do mundo inteiro. Now you are looking many countries according to the globe. Então agora vocês estão vendo que existem muitos planetas ao redor do mundo todo. But Ambarish Maharaj, he was the king of whole world. Mas Ambarish Maharaj era o rei nessa época, ele era o rei do mundo inteiro. And he ruled his kingdom with his minister. Ele governava o seu reino por meio dos seus ministros. But he performed bhajan and sadhan. He studied divine couple, Radha and Krishna. Mas ele sempre realizava o sadhana, ao casal divino Radha e Krishna. So question is coming, how did he control the whole world? Então a gente pode perguntar, mas como então ele controlava o mundo inteiro? Now looking many big country, very small country, many rich country, many poor countries. People also quarreling to each others every day. Então agora bombing here also missile, everything. Então agora a gente vê, que existem muitos países, países pobres, países ricos, eles estão toda hora se enfrentando uns aos outros,
meio de guerras. And so question is coming: how he ruled whole over all the countries? Então a pergunta que pode surgir é essa, né? Como é que ele governava todos esses países? Because Ambarish Maharaj, he performed bhajana and sadhana. Porque ele realizava bhajana e sadhana. And what will say the whole world? He can to rule all renewable universe because he performed bhajana and sadhana. Né? O que dizer desse mundo? Ele podia, na verdade, controlar vários e vários universos, né? Inumeráveis universos, porque ele fazia bhajana e sadhana. You understand? This is the process also. Nowadays people are completely what? Atheist. Entende? Esse é o processo. Hoje em dia as pessoas são completamente ateístas. For this regard, they cannot control their country, their things. Many problems coming. E por essa razão, eles não podem, né, controlar os seus próprios países, e aí muitos problemas acontecem. Because Krishna is the supreme controller. Porque Krishna é o controlador supremo. If you do bhajan and sadhana, chant holy names, then you can control to everybody. Se você faz bhajana e sadhana, então você, né, pode controlar a todo mundo. And Upadeshamrita, the first sloka very clearly explained this way. Vacho vegam, manasa krodha vegam, jiha vegam, udarupastha vegam, etan vegan jo vishate dhira, sarvam pivang prithiving sasisya. Prithiving sasisya. He can control the whole world. One who control is 6 urges of his senses. Então, esse primeiro verso do Padeshamrita explica claramente isso, né? Que aquela pessoa que controla os seus sentidos, ela pode, todos os impulsos, todos os seus sentidos, então ela pode controlar o mundo inteiro. How will control the 6 urges of those senses? Mas como controlar os 6 ímpetos, né, dos When you sentidos? completely surrender lotus feet of Krishna. Quando você se render completamente aos pés de lótus de Krishna. Then Krishna will help you. Otherwise not. Aí Krishna vai te ajudar. Caso contrário, não. So that means is how to surrender the lotus feet of Guru and Krishna. Então, o ponto é como se render aos pés de lótus de Guru e Krishna. This is the process also. But nowadays people, they are completely atheists. They have no faith about Lord. Esse é o processo, mas hoje em dia as pessoas são completamente ateístas, elas não têm fé no Senhor. When their faith coming, when they are flying, the flight, that time faith coming. When flight, just you also what? Hakika? Turbulence. Turbulence. Turbulence coming. When that time, oh God, save me, save me, save me. That time faith, otherwise not. Vocês não têm fé agora, mas na hora, né, que o avião começar a tremer, a hora da turbulência, aí vocês vão ter fé. Né? Understand? Otherwise, people have no faith. Because why? Because they love their life. So for this, when flight and turbulence, and they are praying to Lord, oh Lord, please save me, save us. É, porque as pessoas não têm fé, né? Mas na hora que tiver a turbulência, aí as pessoas vão ter fé, né? E elas vão falar, ó Senhor, por favor, me ajude. But Ambarish Maharaj, he completely, absolutely surrendered lotus feet of Krishna. Mas Ambarish Maharaj, ele se rendeu completamente aos pés de lótus de Krishna. So for this actual, who ruled the whole world? Externally, Ambarish Maharaj, he ruled the whole world. Actual Lord Krishna, he did everything. Então, quem que, na verdade, governava, controlava o mundo inteiro, né? Era, aparentemente, era Ambarish Maharaj. Mas, na verdade, era o próprio Krishna que estava governando todo mundo. You understand? First you understand how Ambarish Maharaj, he ruled the whole world. Actually, Ambarish Maharaj, he did not rule whole world. Who? Krishna, because he surrendered to Krishna.
and he served to Krishna, all his senses completely absorbed with Krishna Seva. Então, primeiro entendam que quem estava governando o mundo, né? Na verdade, não era Ambarish Maharaj, era o próprio Krishna, porque Ambarish Maharaj era totalmente rendido a ele, né? Então, ele rendeu todos os seus sentidos a Krishna. So, if you surrender to Krishna, Krishna will help you. Então, se você se render a Krishna, Krishna vai te ajudar. So, Ambarish Maharaj, he engaged all his senses, served to Krishna. Então, Ambarish Maharaj, ele engajava todos os seus sentidos para servir a Krishna. For the first law. Savai Sabai Mana Krishna Padar Bindu Vachangsi Gunanu Varnane Karu Hari Mandir Mandira Marjunadishu Suting Chakaro Achuta Satkotode Lingalo Darsano Driso Tadbritya Tadparsha Anga Sangaman. And in this way, Ambarish Maharaj, with his own hand, he also bringing the courtiers of Lord. Então, dessa maneira, Ambarish Maharaj, com suas próprias mãos, né, ele limpava, né, o lugar do Senhor, né? Padu Hare Khetrana Sar. And he also do parikrama, dham parikrama, with his feet. E com seus pés ele fazia dham parikrama, né? Ele fazia peregrinação aos locais sagrados do Senhor. Shrutirang Chakaro Achyuto Satkotho Dev. And he engaged his ears to listen Krishna Katha. E os seus ouvidos ele engajava em ouvir Krishna Katha, as narrações sobre Krishna. He engaged his eyes to take darshan, beautiful form of Lord. E os seus olhos ele engajava em ter a visão, né, da bela forma do Senhor. And in this way, Ambarish Maharaj, he always absorbed to serve to Lord. Dessa maneira, Ambarish Maharaj engajava todos os seus sentidos, membros, para servir o Senhor. So, if you serve to Lord, Lord will help you. Então, se você servir o Senhor vai te ajudar. This is true. If you serve to Lord, then Lord help you. That means Ambarish Maharaj completely, absolutely surrender lotus feet of Krishna. Então é isso. Se você se rende ao Senhor, o Senhor vai te ajudar. E Ambarish Maharaj era completamente rendido aos pés de lótus de Krishna. Saranga Saranagati hoibe jahar tahara prarthana sune Shrinanda Kumar. Saranga Saranagati, the 6 limbs of Saranagati. First, try to understand about the 6 limbs of Saranagati. Então, esses são 6 membros de Sharanagati. Então, primeiro, compreenda quais são esses 6 membros de Sharanagati. Anukullasa sankalpa pratikullasa vivarjanam rakhisate viswaso guptite varanang tatha atmanikhipakarpanne saravidha saranagati. Anukullasa sankalpa, which are favorable for bhakti, you have to accept. Anukulyasa sankalpa, aquilo que é favorável para bhakti, você deve aceitar. Pratikullasa vivarjanam, which are unfavorable for bhakti, you have to reject. E pratikulyasa vivarjanam, aquilo que é desfavorável para bhakti, você deve rejeitar. Arakhisati, always think Krishna is my maintainer, Krishna is my protector. E Krishna é o meu mantenedor e meu protetor. Guptite varanang tatha atmanikhipakarpanne. Atmanikhi means you have to offer yourself lotus feet of Krishna. Então, Atmanikshepa, Karpani, Atmanikshepa significa que você se rende completamente aos pés de lótus de Krishna. And Karpanne means always very humble. E Karpani significa que você sempre é muito humilde. Swarupa Goswami Pad, he wrote one grantha, named Karpanna Panjika, no? Always humble. Very many also Stapstuti are there. Então, Rupa Goswami, né, ele escreveu esse verso que também começa com essa palavra Karpani, né, e Karpanna Panjika.
Karpana Panika, um livro, né, e expressando sua humildade. Understand this word? Very humble. Humbleness means always think I am unqualified. Everybody is qualified. Então, humildade significa isso, que você deve pensar que eu não sou qualificado e todos são qualificados. Apo nake hin mane. Chaitanya Bhagavat saying. And always thinking I am very wretched. I am very fallen. I have no any qualifications. Né? Então significa isso, que eu devo sempre pensar, eu sou miserável, sou caído e eu não tenho qualidades. So there are 6 limbs of Saranagati Saranda. Anukulasa Sankalpa, Pratikulasa Vivarjanam, Rakshate Viswaso, Goptite Varanang Tatha, Atmanikippakarpanne, Saravida Saranagati. Então existem esses 6 membros, né, de Sharanagati, que é aceitar tudo que é desfavorável para Bhakti, rejeitar tudo que é desfavorável, sempre pensar que Krishna é o meu único protetor e mantenedor, e ser sempre humilde e se render completamente aos pés de lótus de Krishna. So Saran Laya Bhaje, one who completely surrendered to Lord and perform bhajan and sadhan, and Krishna always helped him. Então esse verso fala que aquele que se rende completamente aos pés de lótus de Krishna, né, e realiza bhajan e sadhan, então Krishna vai ajudá-lo. Once one sadhu, he was going and one place to another place. Então uma vez um sadhu, ele estava indo de um local para outro. Then he also, now he was going in the one wheat field, the small, what is called, wheat plant is coming. He was going in that way. Campo de trigo. Então ele estava indo, na verdade, entre um campo de trigo e outro, né? Num caminho que havia entre um campo de trigo e outro. Understand? Only green wheat plants are coming, maybe 2 or 3 inches. He was going. Então, And that the wheat plant. Havia algumas que eram menores, né? Então ele estava indo por esse caminho, né? And sadhu completely absorbed with the Lord. E o sadhu, ele era completamente rendido ao Senhor. But who is the owner of the field, wheat plant field? He saw, the sadhu had destroyed all my small, soft, green leaves. Mas o dono daquela terra, ele olhou o sadhu passando e ele pensou assim: esse sadhu, ele vai destruir todas essas minhas mudinhas de trigo. Then the owner of the field, he became very angry, and he also tried to beat to sadhu. Então aquele dono daquela terra, ele ficou muito furioso e foi atrás do sadhu tentar bater nele. Then in Vaikuntha Narayan, he saw, they have to protect my devotee sadhu. Então Narayana, lá de Vaikuntha, ele viu e ele pensou: eu tenho que proteger o meu devoto. Already I told, if you surrender to Krishna, Krishna will protect you or not. Eu já falei, né, que se você se render completamente a Krishna, ele vai te ajudar ou não. So that means Lord Narayana, he came out from his room and protect the sadhu. Então, o Senhor Narayana, ele, né, saiu do seu lugar lá em Vaikuntha e foi lá proteger o sadhu. Then, after coming few minutes, then Lord again returned back his Vaikuntha. Então, depois de ele ficar lá por alguns minutos, então ele voltou de novo para Vaikuntha. Then Lakshmi Devi, the consort of Lord Narayana, asked to, oh my husband, why did not protect the sadhu? You went to protect the sadhu, but returned back. Why? Então, quando ele voltou, Lakshmi Devi, a consorte, né, de Senhor Narayana, perguntou para ele: mas por que então você foi lá e, né, não protegeu o sadhu? Você foi lá com o tempo, depois voltou e não protegeu o sadhu. The sadhu is now in danger, so I did not protect to him. O sadhu está em perigo, então por que você não protegeu ele? Why did you return back? Por que você voltou? Because everybody told, Lord, he is called Saranagata Palak. Saranagata Palak means, Lord, protect the surrender person.
Porque já foi dito, né, que o Senhor, ele é Sharanagata Palana, né, o protetor daqueles que são rendidos a ele. Understand? Lord's one special qualification that is called Saranagata Palak. Então, uma das qualificações do Senhor é que ele é Sharanagata Palana. And if you surrender, Lord will protect you. Se você se rende a ele, ele protege você. And so why did not protect your devotee, this sadhu? Because that person he tried to beat your devotee. Então, por que você não protegeu aquele sadhu, né? Porque aquela outra pessoa estava tentando bater nele. Then Lord Narayan told, hey Lakshmi, listen. Listen now. Então, Narayana falou então para Lakshmi, ouça, por favor. Actually, I went to protect the sadhu, but when that the person, the owner of the field, tried to beat to sadhu, then sadhu, he forget me. He also fighting with that person. So I'm thinking, why I will protect you? Então, o que acontece é o seguinte, porque eu estava indo lá proteger o sadhu, não é? Mas, na hora que eu cheguei lá, o sadhu, né, ele estava sendo atacado, mas aí ele esqueceu de mim nesse momento, ele começou a enfrentar aquele senhor de terra, né? Então, nesse momento, então, eu fui embora, porque, né, o que eu ia fazer lá? You understand or not? Lord, he told, I went to protect the sadhu, but I saw, this is not working, disturbance. So. I'm telling to hold it for you. Achha, go say. Leve embora. No, say. So, actually, when that the person tried to beat him, also sadhu also, and fight with him. For their Lord Narayan told, for this regard I did not help to the sadhu. Então foi isso, né? Na hora que aquela turma de terra ele foi bater no sadhu, então o sadhu ele revidou, né? Ele começou a enfrentar ele, se defender. Então eu falei, eu não vou ajudar o sadhu. This is the process also. If you surrender, that time Krishna will protect you. If you not surrender, Krishna will not protect you. Então esse é o processo. Se você se render, Krishna vai proteger você. Mas se você não se render, Krishna não vai te proteger. So come in the same thing sense, same similar katha in Srimad Bhagavatam, the story of Ambarish Maharaj and Durvasa Katha. Então tem um Harikatha muito similar a este no Srimad Bhagavatam, na história de Ambarish Maharaj e Durvasa. Ambarish Maharaj, he observed Mahadadasi Vrat. Então, Ambarish Maharaj ele estava observando o Mahadwadasi, o voto de Mahadwadasi. And at next day, that paran time was very tiny time, maybe 1 or 2 minutes. E no dia seguinte, o horário do Paran, da quebra do jejum, era muito curtinho, talvez 1 ou 2 minutos. Yesterday, how many you also observed Ekadashi Tithi? Raise your hand. Ontem, quantos de vocês que observaram Ekadashi Tithi? Por favor, levantem a mão. How many? Gopal, you did not? Did not. Raise your hand. Are you a son? Oi. Nice boy. Entregou. No problem. How old are you? How old are you? I am 10 years old. Huh? 10. 10 years. Oh, very nice. Then 8 years to 8 years. Everybody observe Ekadashi Tithi. Então, todos entre 8 e 80 anos devem observar Ekadashi. If you not full fast, no problem. You can take some fruits or some milk, yogurt. Se vocês não puderem fazer o jejum completo, tudo bem. Então, viram algumas frutas, né, iogurte, leite. What is your name? No me. Gaura. Jai Gaura Prabhu ki Jai. So, next Ekadashi, you have to observe Ekadashi, okay? No próximo Ekadashi, você deve observar Ekadashi, tá? Good or not? You can take fruits, milk,
yogurt, Você pode comer frutas, iogurte, leite. So, what did he say? Ambarish Maharaj. Well, actually, why I'm saying this, if you observe Ekadashi Tithi, day after Ekadashi Tithi, how to break the fast. Então, Otherwise, you will not get the fruits. eu estava falando então sobre que se você observa Ekadashi, então no dia seguinte ao Ekadashi, É. você deve quebrar, né, de maneira apropriada, senão você não vai obter os frutos. According to the schedule of time, they are written, and after sunrise, within 3 hours, you have to break your fast. Você vê assim, né, no dia que você fez vai quebrar, né? Então você vê a partir do nascer do sol, aí você vê, é 3 horas naquele dia, por exemplo. Então você nesse período você deve quebrar o jejum. And this is the process also. And also, 1 or 2 brahmanas, cows, Então esse é o processo. E além disso, você deve também honrar os brahmanas, as vacas. and also worship your Thakurji, that Charanamrita you can take. E você pode também adorar a Thakurji, a deidade, e aí você pode beber a Charanamrita. This is the process of how to break the fast. Então esse é o processo de como quebrar o jejum. But Ambarish Maharaj, when next day have to break his fast, that time was very short time. Mas no dia seguinte, né, a esse jejum que o Ambarish Maharaj estava fazendo, o tempo para se quebrar o jejum era muito curto. Maybe couple minutes, 1 or 2 minutes. Talvez, Within 1 and 2 minutes, he have to break his fast. talvez o tempo era 1 minuto, 2 minutos, mas nesse pequeno tempo você deve quebrar o jejum. At same time, Durvasa Rishi, he came in his courtiers. Então, ao mesmo tempo, Durvasa Rishi chegou, né, no local do palácio de Ambarish Maharaj. You heard the Rishi Durvasa is a very angry Maharaj. A gente ouve, né, que o Durvasa Rishi era um Maharaj muito nervoso. If you have any little bit fault, then he will give curse. Se você cometesse qualquer falha pequena, ainda assim ele te dá uma maldição. Durvasa Rishi is not ordinary sadhu also. E Durvasa Rishi não é um sadhu qualquer. Externally he is very angry, but internally his heart is very soft. Externamente ele é muito bravo, mas né, internamente seu coração é muito suave e macio. Understand? Who is sadhu, his external activity is very hard, but internally heart is very soft. Porque assim, os sadhus são assim, externamente eles têm atividades muito duras, mas As like internamente coconut. o coração é muito Sadhu's macio. heart is as like coconut. O coração do sadhu é assim como a fruta, o coco. And coconut outside here, very hard. Então, por fora, o coco ele é muito duro, Heart inside, very soft. mas dentro ele é muito macio. Understand? If you take 1 coconut, was finished. All your breakfast finished. Se você, né, toma um coco de café da manhã, pronto, né, você está resolvido. Other given examples, sadhu's heart is as like the bell fruits. You know bell fruits? Outro exemplo é que o coração do sadhu é como uma fruta chamada bel. Do you know bell fruits or not? Yeah, Brazil bell fruits. And external bell very hard. And inside, very soft. E da mesma maneira, né, essa fruta bel, que também é conhecida como marmelo indiano, ela é muito dura por fora, mas muito macia por dentro. And the bell leaves we are doing havan. A gente usa essas... There's one bell tree in Brazil. Only 1 bell tree. Why? Not called. We need to bring. We need to bring. A gente usa essas folhas de bel, né, dessa planta no sacrifício de fogo,
Aí está falando que só tem muito poucas aqui no Brasil, né? Understand? Why I am saying? Because Shastra is saying, sadhu's heart is as like and butter. Outro exemplo que o Shastra dá, as escrituras, Many examples has given, é que o coração do sábio também é como a manteiga. So now when the Durvasa Rishi, external, he is very angry Maharaj. Então, externamente, o Durvasa Rishi, ele é um sábio muito bravo. Our Shastra Chanakya Sloka also saying, those who are very angry, actually their internal heart is very simple, not duplicity and hypocrisy. Mas nessa escritura é dito que aqueles que são muito bravos, né, na verdade, eles internamente eles têm um coração muito simples, sem duplicidade, sem hipocrisia. Because he also, how is it called? Everything is expressing from a heart and through it. Porque tudo que eles sentem, né, eles expressam e colocam para fora. You can see those people are very angry externally, but internally heart very soft. Vocês podem ver aquelas pessoas que são muito bravas, assim, mas às vezes elas são bravas, mas internamente o coração delas é muito macio. Because he does not keep anything in his heart, throwing from his inner court of heart. Porque elas não guardam nada no seu coração, né? Ela não tem nada dessas coisas no cerne do seu coração. This is the nature. Shastra is saying this way. So now with Durvasa Rishi externally is very angry Maharaj. Então é isso que o Shastra diz, as escrituras. E então externamente Durvasa Rishi, ele era um sábio muito furioso. If you have little faults, then he will give curse, then he will transfer in ashes. Porque qualquer pequeno deslize que você cometesse, né, ele te dá uma maldição e te reduzia às cinzas. Durvasa Rishi. Very powerful Rishi. Durvasa Rishi é um rishi muito poderoso. Understand? Very sweet katha. Durvasa Rishi's katha is very sweet. Many katha. Gurudev, Srinitar Bhaktivinoda Bhaman Narayan Goswami Maharaj, he wrote one grantha about the life history of Durvasa Rishi's katha. Read. Porque tem muitas histórias de Durvasa Rishi que são muito doces, né? Inclusive, Gurudeva, ele escreveu um livro, né, sobre esses passatempos, né, de Durvasa Rishi. You translate this book or not? Portuguese? Yes. Where is that book? Mahakala Prabhu translates. Huh? It's available. And you will read. When you read, if anybody glorified about Durvasa Rishi and glorified that book, then your desire will come to read. Então, todos devem ler esse livro, porque ele está traduzido, né, pelo Mahakala Prabhu. Esse livro está no Only the books were grantha and translate no one read. Someone have to and propagate. Okay, then the people will write. Porque se uma pessoa traduz um livro, Oi, quando a pessoa traduz um livro, às vezes ninguém quer ler, mas aí a gente tem que fazer propaganda desse livro. Aí as pessoas vão querer ler. this book? And the last part of the book, yes. The last part. Okay. Inside this book, yeah. Everybody read. Understand? Only Oh, our Goswami is there. there is image of Durvasa Rishi. Huh? Durvasa Rishi in picture. Our Goswamis, they wrote many granthas. But if not preaching, so how possible people will be inspired to read? Who wrote many granthas? Our Goswamis, you know? Our Six Goswamis, Goswamis, they wrote many granthas. nossos Goswamis, eles escreveram muitos granthas, né? Mas se a gente não falar sobre esses livros, né, quem vai ler esses livros? Grantha just print and keep in the armory, no one read. But you have to preach the people. Glorify the other grantha. Então, se você, né, imprime um livro, mas você deixa ele ali, né, tipo na gaveta, ninguém vai ler. Mas então você deve sempre falar sobre esse livro, pregar, propagandear esse livro. Then people will read, oh yes, this grantha is I read. Aí as pessoas, esse livro é bom, vou ler. This is true. Isso é verdade ou não? So preaching is very important. Otherwise, people will not read nothing.
A pregação é muito importante, né? A propaganda, porque senão as pessoas não vão ler. So now coming in this way, Durvasa Rishi, he came. And Durvasa Rishi told Ambarish Maharaj, now I am going to take bath, and I am coming back and take prasad in your house, in your place. Então Durvasa Rishi havia chegado nesse local de Ambarish Maharaj, né? E aí ele falou, agora eu tenho que me banhar e depois eu vou honrar prasada, né, na sua casa. As Durvasa Rishi, he was taking bath in the Jamuna and sitting there. E Durvasa Rishi ele foi se banhar no Jamuna, o rio Jamuna, e ele ficou sentado lá. Or here Ambarish Maharaj very anxious. What will do now? Almost current time finish. Almost. E Ambarish Maharaj ele estava muito ansioso porque o tempo de quebra do jejum, o Param, estava quase terminando. According to the Vedic culture, first feed sadhu, then you take prasad. Porque de acordo com a cultura védica, primeiro você tem que servir ao sadhu, servir para o sadhu, e depois você honra para sadhu. But Ambarish Maharaj is thinking, what will do now? Durvasa Rishi has come, he is my guest. Mas Ambarish pensou, né? Ambarish Maharaj, mas o que eu faço agora? Ele é meu convidado. Durvasa Rishi is my guest. But without feed my guest, how will I break my fast? E ele estava pensando, Durvasa Rishi é o meu convidado. Então, como é que eu vou, né, quebrar o jejum sem ter servido prasada para o meu convidado antes? Then Ambarish Maharaj asked all the Brahmanas, Panditas, what will do? Então, Ambarish Maharaj ele foi consultar aos brahmanas, né, a todos os ministros, para saber o que fazer. But Shastra is saying, first you serve sadhu, sadhu seva, Vaishnava seva. Porque as escrituras falam, primeiro você deve servir ao sadhu, aos Vaishnavas, Vaishnava seva. Without sadhu seva, Vaishnava seva, you cannot get any fruits. Porque sem o serviço ao sadhu, serviço aos Vaishnavas, você não pode obter nenhum fruto. Then Ambarish Maharaj, what will do now? A very critical time, what will do now? Então Ambarish Maharaj, ele estava pensando, nossa, essa situação é muito crítica, né? O que fazer? Because Panditas, they did not give any answer. Porque na verdade esses panditas, esses sábios, eles não deram nenhuma resposta. Then Ambarish Maharaj himself, he decided. Então o próprio Ambarish Maharaj, ele decidiu o que fazer. Ambarish Maharaj is thinking, oh, yesterday I was completely full fast, Nirjala Upavas. Então ele pensou, ontem, no dia de Ekadasi, eu estava fazendo o jejum completo, né? Sem beber nada, sem comer nada, sem beber nada. How many yesterday you are Nirjala Upavas without drinking water? Então, quem que ontem fez esse Nirjala Upavas, Raise your hand. jejum sem comer e sem Don't beber sigh, nada? just good. Alguém? Only one person. You did? Drink water or not? Milk? You did not drink milk? Are milk not the water? So Você não bebeu nem leite, porque leite não é água, né? many people are thinking, oh, milk, this is not the water, so I can drink milk. É porque é dito que não é para beber água, né? Mas leite não é água, né? But you know, Nirjala means is without taking anything also. Então, Nirjala significa isso, que não é só não beber água, né? É não beber nada, não comer nada. So now coming this way, Ambarish Maharaj he decided himself. Então, assim, Ambarish Maharaj, ele decidiu por si mesmo. This is Vishnu Charanamrita. So Ambarish Maharaj he worships Thakurji, and that Vishnu Charanamrita he took, and in this way he broke his Paran. Então, Ambarish Maharaj, ele adorou a sua deidade, e esse banho da deidade, chamado Charanamrita, ele bebeu. Assim, ele quebrou o jejum. Vishnu Charanamrita, to worship the lotus feet of Lord, this is not also food. This is called Charanamrita.
Pragda Dibba, transcendental. Porque essa água que banhou os pés do Senhor, né, que chama Charanamrita, ela não pode ser considerada comida, né? Então você pode quebrar com ela. But some place Shastra also saying, water, one name is called life air. Então um dos nomes de água, né, segundo as escrituras, é como ar vital. So without drinking water you cannot alive. So can take. Porque sem beber água você não pode se manter vivo, então você pode tomar. Especially Ambarish Maharaj, he worship his Thakurji, that Charanamrita he drank. Então assim, Ambarish Maharaj, ele tomou um pouco dessa Charanamrita, esse banho da deidade. But Durvasa Rishi, in his trance, he realized, oh, Ambarish Maharaj, he did not honor to me, and he broke his Ekadashi. Então, Ambarish Maharaj, Durvasa Rishi, de longe, ele pôde ver, né, na sua meditação que Ambarish Maharaj havia quebrado, né, o jejum tomando Charanamrita. Ele pensou, ele fez isso, né, sem ter me servido antes. Then Durvasa Rishi, he came in the courtyard of Ambarish Maharaj. Então, Durvasa Rishi apareceu, né, no palácio de Ambarish Maharaj. And become very angry. E ele ficou muito, muito furioso. He used many harsh words to Ambarish Maharaj. E ele falou palavras assim muito agressivas contra Ambarish Maharaj. But Ambarish Maharaj calm and quiet. Mas Ambarish Maharaj, ele ficou muito calmo, tranquilo. He did not say anything. Ambarish Maharaj completely calm and quiet. Ele não falou nada, ele ficou completamente calmo, tranquilo. But Ambarish Maharaj is anger, fire, anger. What is your going up and up? Mas nisso, esse fogo da ira de Durvasa Rishi, ele foi crescendo cada vez mais. And as like the flame of fire going up, up, up. Assim como, né, a chama de um fogo que vão crescendo cada vez mais. Then Durvasa Rishi, again Durvasa Rishi, which is mystic power, he manifested one fire demon, Kritva. Então, com seus poderes místicos, Durvasa Rishi, ele manifestou um demônio chamado Kripa. And that fire demon, Kritva also going to Ambarish Maharaj to kill him. Então, esse demônio, Kripa, que era um demônio de fogo, ele começou a ir em direção a Ambarish Maharaj. But Ambarish Maharaj still he did not pray to Lord Vishnu. Mas ele, mesmo assim, Ambarish Maharaj, ele não orou ao Senhor Vishnu. You understand? Draupadi, she called out to Krishna. And, hey Krishna, protect me. But Ambarish Maharaj, he did not ask to Krishna, hey Krishna, protect me. Draupadi, né, ela pediu a ajuda de Krishna, né, quando ela estava em apuros, mas Ambarish Maharaj, ele não pediu, ele não fez nada nesse sentido. Or that the fire demon going towards Ambarish Maharaj. Mas esse demônio, né, feminino de fogo começou a ir na direção de Ambarish Maharaj. Or then Vishnu Sudarshan Chakra came from Vaikuntha Dham. Então, de repente, apareceu o Sudarshan Chakra vindo, né, de Vaikuntha. So Chakra first, he killed the fire demon. Então, esse disco, né, do Senhor Vishnu, o Sudarshan Chakra, foi lá e cortou o demônio. And then going towards Durvasa Rishi. E aí, depois disso, o Sudarshan Chakra começou a ir atrás de Durvasa Rishi. And Durvasa Rishi says, oh my God, what will do now? E Durvasa Rishi pensou, e agora o que eu vou fazer? Then Durvasa Rishi was running. And Sudarshan Chakra chasing behind him. Então, Durvasa Rishi começou a correr, e a Sudarshan Chakra foi perseguindo ele. Then Durvasa Rishi came in front of Brahmaji, please protect me. Brahmaji, I cannot protect you. Came in Shiva Loka, Shivji told, I cannot protect you because you committed offense to lotus feet of Suddha Bhakta Ambarish Maharaj. Então, Durvasa Rishi foi correndo e chegou até Brahmaloka, né, e falou com o Senhor Brahma, mas o Senhor Brahma falou, eu não posso te proteger. Então, Durvasa seguiu e foi para, né, até o lugar do Senhor Shiva, e o Senhor Shiva também falou, eu não posso te proteger porque você ofendeu, né, um devoto puro. Shivji told, it is better you go to Vaikuntha Dham. Lord Narayan will solve your problem.
Então Shivaji, ele falou, é melhor você ir até Vaikuntha Dham, né? Porque o Senhor Narayana, aí ele vai poder te ajudar a resolver o seu problema. Then Durvasa Rishi, he arrived in Vaikuntha Dham after Lord Narayan. Your Sudarshan Chakra is coming and you will kill me. So please protect me. Então, quando chegou em Vaikuntha, Durvasa Rishi falou com o Senhor Narayana, e o Senhor Narayana falou, eu não posso ele falou assim, sua Surdashna está vindo atrás de mim, ela vai me matar. Then Lord Narayan told, I cannot protect you. Mas o Senhor Narayana ele falou, eu também não posso proteger você. Because you committed offense, lotus feet of Ambarish Maharaj, he Shuddha Bhakta, pure devotee. Porque você cometeu o ofensa de lótus de um Shuddha Bhakta, um devoto puro. He is sadhu. Sadhu idam majjam. I am always staying in the heart of sadhu. Sadhu is my heart. Porque o sadhu, ele sempre vive dentro do meu coração. So I cannot protect you. Então eu não posso proteger você. But I can give some instruction to you. Mas eu posso te dar alguma instrução, algum conselho. You committed offense to lotus feet of Ambarish Maharaj. So you have to go and ask your forgiveness. Then Sudarshan Chakra will return back. Otherwise not. Então Narayana falou para ele, você cometeu uma ofensa aos pés de lótus de Ambarish Maharaj. Então você deve ir diretamente a ele e deve pedir, né, perdão para ele. Understand? This is very important. Never criticize any sadhu, Vaishnava. É muito importante isso. Você nunca deve criticar nenhum sadhu, nenhum Vaishnava. Then Mahaprabhu said, Kaharina ninda padi, Krishna Krishna boli, Bhajiva Chaitanya se jinive kheli. Never criticize anyone. Then chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu falou isso, que a gente não deve criticar ninguém e deve sempre cantar os santos nomes. So now coming in this Ambarish, then Durvasa Rishi, he came in front of Ambarish Maharaj. Então depois disso, Durvasa Rishi voltou, né, e ficou na frente de Ambarish Maharaj. In this way, Brahmalok to Shivlok, Shivlok to Vaikuntha, Vaikuntha to again coming place of Ambarish Maharaj. Almost 1 year passed. Então nesse tempo, né, havia passado quase um ano, porque Durvasa Rishi ele tinha ido, né, do lugar de Ambarish Maharaj para Brahmaloka, depois para Shivaloka, depois para Vaikuntha, e depois ele voltou para o palácio de Ambarish Maharaj. And Ambarish was still waiting for Durvasa Rishi. Mas Ambarish Maharaj ainda estava esperando, né, na espera de Durvasa Rishi. Ambarish Maharaj is very humble. He is thinking, this is my offense. Porque Ambarish Maharaj, muito humildemente, ele estava pensando isso. Essa foi uma ofensa que eu cometi. Because sadhu came in my house. I did not give proper respect to him. This is my offense. Porque ele pensou, o sadhu veio na minha casa e eu não dei o respeito apropriado para ele. Então isso é uma ofensa minha. Understand? Who is sadhu, Vaishnava, he is always very humble. Porque quando você é sadhu, você também é sempre muito humilde. Or who is not sadhu, he is called arrogant. He did not listen. E aquele que não é sadhu, né, ele é o contrário, ele é sempre muito arrogante. So for this regard, Ambarish Maharaj, very humble. He was waiting for Durvasa Rishi. Durvasa Rishi came, but I did not give proper respect. This is my offense. Então, o Ambarish Maharaj, muito humildemente, ele estava, né, à espera de Durvasa Rishi, estava pensando, né, eu não dei o respeito apropriado para ele, então isso é uma ofensa minha. Sadhus means this. His householder or his renouncer, this is not the subject. Subject, how he perform bhajan and sadhana. Porque os sadhus são assim, não importa se ele é um chefe de família ou se é um renunciado, né? O que importa é o quanto é que ele realiza de bhajan e sadhana. Though Ambarish Maharaj, he was householder, but he is very humble.
Então, Ambarish Maharaj, ele era um chefe de família, mas ele era muito humilde. And he is pure bhakta, Shuddha Bhakta, Ambarish Maharaj. E ele era um devoto puro, um Shuddha Bhakta. And look this. And Issare tadadhinesu balisesu didasu cha prema maitri kripapreksha jakaroti sa madhyama. Intermediate devotees mean this way, the 4 qualifications. Então, os devotos intermediários, eles têm essas 4 qualificações. And he has deep attachment towards Lord. Ele tem apego profundo pelo Senhor. And it's a prema maitri, he makes the friendship with the devotee of Lord. Tem Maitri, que ele faz amizade com os devotos do Senhor. Or kripa, he is qualified to give the mercy to others. E Kripa, ele é qualificado para dar misericórdia para os outros. Or 4th is those who are envious people, E, jealousy, and he neglects them. Então, em 4º lugar, ele rejeita, negligencia aqueles que são invejosos, contrários. You understand? This is very important. And those who criticize the people, you should not mix with them. Isso é muito importante, né? Aquelas pessoas que criticam os outros, né? Vocês não devem se misturar, né, com essas pessoas. It's very important. If you want to practice devotional service to Lord Shuddha Bhakti, you must see one who criticize to others, never associate with them. Então, isso é muito importante. Se vocês querem praticar o serviço devocional puro ao Senhor, vocês devem nunca se associar com aqueles que criticam os outros. And kaharana ninda pari Krishna Krishna bole ajira chaitanya sei jenibe hele. And Chaitanya Bhagavat, sadhu never criticize any sadhu. Sadhu never criticize to others. Então, esse verso do Chaitanya Bhagavata fala isso, que o sadhu nunca critica os outros. Or one who criticizes always neglect. Mas aquele que critica, né, então você deve negligenciar essa pessoa. Understand? No need to take revenge. Não precisa, né, se vingar. Who will take revenge? Snake. Quem que se vinga, né? A cobra. Cobra, understand? A little bit big, what is called? And hurt, then snake also bite you. Isso não machuca um pouco. Ah, tá. Se você machuca um pouquinho a cobra, ela vai lá e pica você. Understand? So those are sadhu, they don't want to take any revenge. Mas o sadhu não. O sadhu, ele não quer se vingar, né, de ninguém. So in this way, and he gives mercy to everybody. E ele dá misericórdia para todos. So saying that Issare tadinsu balisu didasu cha prema maitri kripa upeksha means neglect. Chalo. Então, nesse verso é falado essa palavra upeksha, que significa negligenciar. So Ambarish just I will tell you, Ambarish Maharaj still is waiting for Durvasa Rishi. Então, como eu vinha falando, Ambarish Maharaj, ele ainda estava à espera de Durvasa Rishi. And very humility. And he thinking, I am offender. Actually, Ambarish Maharaj no any offense. But still Ambarish Maharaj thinking, I am offender and bad. Ele estava muito humildemente pensando, né? Eu sou um ofensor. Porque, na verdade, ele não cometeu nenhuma ofensa, né? Mas ainda assim ele estava pensando, né, que ele tinha cometido uma ofensa a Durvasa Rishi. And when Durvasa Rishi is coming, then Ambarish Maharaj, and he paid his obeisances to Durvasa Rishi. E quando Durvasa Rishi estava chegando, né, então Ambarish Maharaj, ele prestou suas reverências a Durvasa Rishi. And that time Durvasa Rishi quoted one verse. Então, nesse momento, Durvasa Rishi, ele fala um verso. And glorified to Ambarish Maharaj, who is a pure devotee. Ele glorifica Ambarish Maharaj, que é um devoto puro. Aho Ananta Dasanam Mahattam Drishtva. Ambarish Maharaj told, now I realize those who are devotee of Lord Vishnu Ananta Bhagavan.
Então, o Durvasarishi falou esse verso, né, que ele realizou aqueles que são devotos, né, do Senhor Vishnu, que é Ananta Bhagavan, how their gratefulness. como eles são gratos. Look this. The Vasa thinks, I am offender, but Ambarish Maharaj thinking he is offender. And he is waiting for me. E Durvasa ele estava pensando, eu sou um ofensor, mas ele está pensando que ele é um ofensor e ele está, né, prestando reverências a mim. So, in this way, so it's teaching to us, those who are the pure devotee of Lord Vishnu, Vishnu Bhakta, always they are very humble. Então isso ensina pra gente, né, que aqueles que são devotos do Senhor Vishnu, eles são sempre muito humildes. Those who are non-devotee, they are always arrogant. I am the thing. E aqueles que são não devotos, eles são sempre muito arrogantes. Eu, né, que faço. I am doing as my best. Eu faço o meu melhor. No. Eu sou o melhor. Né? And people are saying that. I am doing as my best. Eu sou o melhor, né, no que eu faço. But those are devotee of Lord Vishnu. How they are Vaishnava means you are very always humble. Tanadapi sunichena taroriva srishnuna omanina manadena kirtaniya sadahari. Mas os devotos do Senhor Vishnu, eles não são assim, eles são sempre muito humildes, conforme esse verso. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did not write anything, any books, nothing. Mas Chaitanya Mahaprabhu, ele não escreveu nenhum livro, né, não registrou nenhum livro. Just he recited 8 verses, that's called Sikshastra. Ele só falou esses 8 versos, né, do Shikshastra. And all the essence of Ved, Puran, all Granthas are inside Sikshastra, 8 verses. Toda a essência dos Puranas, né, Vedas, todos os Granthas estão dentro do Shikshastra. That means that all the water of the ocean put in one small jar. Né, como se toda a água do oceano tivesse sido colocada, né, numa pequena jarra. If you read Sikshastakam, very beautiful Grantha. Né, se vocês lerem o Shikshastakam, vocês vão ver quão belo é esse livro. Everybody have to learn, come to memory, Sikshastakam. Todos têm que memorizar, né, aprender de cor esses versos do Shikshastakam. And every day, 3 times, 4 times, 10 times, recite this verse. Todos, várias vezes, não. Not one time. Não apenas uma vez, 2, 3 vezes, muitas vezes, né, esse As like Shikshastakam. we are chanting our Gayatri mantra, Gopal mantra. How many times? How many times is chanting? Gayatri mantra, 3 times. In the same way, Sikshastra, every day you chant 10 times, not 3 times. Então, assim como a gente, né, canta o Gayatri mantra 3 vezes ao dia, né, o Shikshastra não, a gente não deve cantar só 3 vezes, mas sim 10 vezes. Because this Sikshastra, very powerful mantra. Porque o Shikshastra, ele é um mantra muito poderoso. Don't think this is just the slokas, not slokas. This is decided by Lord Chaitanya Mahaprabhu. And who is Chaitanya Mahaprabhu? The divine, the combined form of divine Radha and Krishna. Então não pense que esses versos de Shikshastra são apenas assim um verso qualquer. Não, eles foram recitados pelo próprio Mahaprabhu. E quem é o Chaitanya Mahaprabhu? Ele é a própria forma combinada de Radha e Krishna. This is a very powerful mantra. Então, Shikshastra. esse mantra do Shikshastra, ele é muito poderoso. Understand? Again we read. What is this one? Cheto darpanam marjanam Bhavamahadavagni nirvapanam Sreya kairva chandrika vitaranam Vidya badhu jivanam Anandam buddhi vardhanam Pratipadam purnamrita aswadanam Sarva atma snapanam Param vijayate Shri Krishna Sankirtana. Again we are doing this. You understand or not, no problem. Because this is mantra.
Você compreenda ou não, não importa. Isso aqui é um mantra. Mantra, no need to know the meaning. Mantra automatically, spontaneous give the and fruits. Porque o mantra, você não precisa saber o significado, ele espontaneamente vai dar o fruto. Knowingly, unknowingly, you would touch the fire. Fire burn your hand or not? Sabendo ou não, se você colocar a mão no fogo, o fogo vai queimar ou não a sua mão. In the same way, mantra, you know the meaning or don't know meaning, no problem. Mantra will give the fruits. Da mesma maneira, o mantra, você sabendo o significado ou não, não importa, ele vai dar os frutos. So in the same way, the Sikshastak, very powerful mantra, Então, decided by Chaitanya Mahaprabhu. Então esses mantras do Shikshat são muito poderosos. Eles foram recitados pelo próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu. Understand? So for this regard, I am 3 times, 4 times, 10 times, every day saying this. Chetu darpanam marjanam. Bhavamaha davagni nirvapanam. Sreya kairva chandrika vitaranam. Vidya vadhu jivanam. Anandam buddhi vardhanam. Pratipadam purnam vita asadanam. Sarva atma snapanam. Param vijayate Shri Krishna Sankirtana. Realmente apenas 3 vezes, eu vou recitar muito 10 vezes esse mantra todos os dias. Actual Vedic mantra, in this way chant the Vedic mantra also. Porque esse mantra, ele também é um mantra védico. Understand? If you go to India, those who are Vedic Brahmana, Vedic Brahmana, when they chant the mantra, they also express their, what is called, bodily expression, their feeling and sentiments. É porque os brahmanas, né, védicos, quando eles vão cantar esses mantras védicos, então eles também usam seu corpo para expressar seus sentimentos, né, os humores. Those are the great Pandita. When they chant the mantra, they also express their sentiments. Aqueles que são grandes panditas, sábios, então quando eles falam os mantras, eles expressam também, né, os seus sentimentos. As like Bharatanatyam, you know, when they are saying this way. And in the same way, Vedic Brahmanas, when they chant this mantra, they express their senses also in this. Então eles, né, eles fazem isso, eles expressam, esses panditas, eles expressam seus sentimentos quando eles vão cantar esses mantras. Assim como a dançarina do balé. Assim como a dançarina, né, no balé. And actually, this is the process also. Chant the Vedas mantra. Udatta, Anudatta and Sarit. Então existem esses 3 processos, né, quando vocês recitam um mantra. Just I'm not joking. We are thinking, oh, Maharaj may be joking. Why doing this? Eu não estou brincando, né? Talvez vocês achem que isso é só uma brincadeira, né? Mas não é. Understand? That is sentiments of the bhav. Now this is like mirror of heart. Hidaya, darpan. Understand? Mirror of heart. Isso aqui está expressando, né, os sentimentos, os humores. Isso faz parte do processo. Understand? Cheto darpana marjanam. Marjanam means clean. And how clean? Take one cloth, then clean. It's like a swan in the ocean. Swan in the ocean. क्या बोले? Look this. Chetu darpana marjanam. Bhavamaha davagnirvapanam. Sreya kairva chandrika vitaranam. Vidya vadhu jivanam. Anandam buddhi vardhanam. Pratipadam, every steps. Pratipadam. Pratipadam means every steps. Pratipadam é a cada passo.
What the Pradip? Anandam Madi Pratipadam Purnamrita Ashadanam. Purna Amrit. And complete sweet nectar licking. Então você lambe, né, esse Assada. néctar totalmente Relishing. você saboreia esse néctar. Purnamrita Ashadanam. Sarvatma Snapanam. Sarva means sour. Então, salvar também significa esse banho. Morning you are taking shower or not? How? Little bit warm water. Now a little cold, no? She's saying hot. De manhã vocês tomam banho não, né? Vocês colocam um pouquinho de água morna, né? E tomam banho. Not hot and not cold. Mix. Tem que ser Understand? misturado. Then we saw come. Then you put the soap and Sarva Atma Snapanam. Nice. As like the big swan driving in the ocean, come up and down, up and down. Agora, assim como o cisne, né, que entra dentro do oceano e aí ele, né, nada para cima, para baixo. In the same way, rendering, chanting holy names, you will be driving in the divine ocean of divine love of ocean of Radha and Krishna. Então, da mesma Prema maneira, Samudra. ao cantar os santos nomes, né, você vai mergulhar nesse oceano do amor divino por Radha e Krishna. You cannot imagine what kinds of prema. Sarvatma Sravanam. Or Param Vijayate. That means all glories to Shri Harinam. Do pranam this. Param Jayate, todas as glórias a Harinam. Do pranam, He Harinam. Nam Prabhu. Please manifest in my heart. Você deve, né, prestar reverências a Nam Prabhu, falar, por favor, se manifeste no meu coração. Then second verse. Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Sakti Strarvita Nimita Smarana Kalo Etadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi Durdaiva Mihadisha Ajanu Nanuraga. O Lord, in this Kali you invested all your potency in your holy names. Esse segundo verso do Shikshaksa fala, né, que, ó Senhor, você, nessa Kali Yuga, investiu todas as suas potências nos santos nomes. Lord is very merciful. He manifested many his forms in incarnation. O Senhor é muito misericordioso, Ele manifestou, né, muitas formas, muitas encarnações, And avatares. he manifested his many also sweet names, Nam. Ele também manifestou muitos doces santos nomes. Harinam Tua, no. What is it called? Harinam Tua Aneka Swarupa. Jasodanandana Ananda Vardhana Nanda Tanuja Rasakupa. Harinam Tua Aneka Swarupa. Harinam Tua Aneka Swarupa. Harinam Tua Aneka Swarupa. Yasodanandana Ananda Vardhana Nandatanaya Rasakupa. Harinam Tua Aneka Swarupa. Uttana Ghatana Tinavatahanana Satata Vanjana Gopala Malali Vadana Agavata Madana Govardhana Dariraka Esimantana Brahmavimohana Surapoti Darpa Vinasi Harishta Satana Gopi Vimohana Yamuna Purina Vilasi Radhika Randana Rajaratayana Radha Kunda Kunja Vihari Rama Krishna Hari Madhava Nagari Vatsadi Gane Avatori Govinda Bhavana Simatu Sudana Yadava Chandra Manamali Kaliya Satana Gopala Ranja
भजन राधा भजन सुखचारी हरि नाम छुआ अनेक स्वरूप हरि नाम छुआ अनेक स्वरूप Bhakti Vinod Thakur sang this song. And Lord is very merciful. According your ruchi taste, you can chant Lord's that name. Então, o Srila Bhaktivinoda Thakur, né, ele escreveu essa canção, né, mostrando como o Senhor ele é muito misericordioso, né, e de acordo com o seu gosto, o seu ruchi, você pode cantar esses dois nomes do Senhor. So Nam Namakari Prabhuda Nija Sarva Sakti Stravita Nimita Smarana Kalo. Mahaprabhu very humbly say, but still I have no taste to chant Lord's sweet name. Mas Mahaprabhu nesse verso aí conclui falando que mas humildemente ele fala, né, que eu sou muito desafortunado, eu não tenho gosto por cantar os seus santos nomes. Understand? So Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Sakti. Lord is called omniscient and omnipotent. Então o Senhor ele é onisciente e onipotente. Look this thing. He lost his mother. Ele perdeu a mãe. He could not find out where is his mother. Ele Sweet não pode mother. achar qual é a mãe dele. He is going to Krishna. Ele estava indo na direção de Krishna. He recognized Krishna is my real mother and father. Ele reconheceu Krishna, minha verdadeira mãe e pai. Mãe and pai. Mãe pai choro. Mãe chai Krishna bolo. Hare Krishna bolo. Remember this slogan. What did he say? Mãe pai. Mãe pai choro. Or Hare Krishna bolo. So, Sikshastra second part is how Lord Mahaprabhu. Then how to chant holy names? Then third sloka. Tradapi sunichena taroriva sahisnuna amarina manadena kirtaniya sada hari. Fourth sloka. Na dhanang na janam sundaring kavitang va jagadisa kamaye mama janman janmesari bhavata bhakti ahetuke tai. धन जन यार कविता सुंदरी बलिबना चाही देह सुख करी जन्मे जन्मे दाओ ओहे गौर होरी अहेतु की भक्ति चरणे तुम्हार. भक्ति ठाकुर शांति सॉन्ग बंगाली सॉन्ग वेरी नाइस. धन जन आर कविता सुंदर न धनंग न जनंग सुंदरिंग कवितांग व जगदीश कामये मम जन्म जन्मनि life after life, birth after birth, my mind always absorbed with your holy names. Então, depois desse segundo verso, né, que fala sobre isso que foi falado, então como cantar os santos nomes? Aí vem o terceiro verso, vai explicar isso, e aí depois o quarto verso, né, então, Gurudev estava lembrando desse quarto verso, ele também lembrou de uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakur, né, onde ele então está orando dessa maneira, que nascimento após nascimento, que eu possa sempre, né, que eu possa sempre ter gosto por cantar os seus santos nomes. What bhakti you not want, but ahituki bhakti, causeless service to Lord. Que eu possa sempre ter essa ahituki bhakti, essa bhakti, essa devoção imotivada aos seus pés de lótus. So two kinds of bhakti. One is called Hetumula bhakti, and is called ahituki bhakti. Então, existem dois tipos de bhakti. Uma é Hetumula Bhakti, né, com causa, e outra é a Hetumula Bhakti, sem causa. Bhakti means yet to serve. Seva. Bhajjate, sebbate, iti bhakti. To serve. So when your tendency will come, take something from him with reason, that is called Hetumula Bhakti.
Então, o Bhakti é definido dessa maneira, né? O desejo de servir é Bhakti. Então, mas quando existe uma razão para esse serviço, então isso é chamado de Hetu Mula Bhakti. Or ahetui, without reason. I serve to only for your exclusively pleasure. Mas quando há essa tendência de servir sem nenhuma razão, apenas para o prazer exclusivo, né, do Senhor, então isso é Because this is the spontaneous nature of the soul, Jiva Sarup Dharma. porque essa é a natureza intrínseca da alma. Jiva's Sarupa Anubandhi Vritti is spontaneous nature, Jiva to serve to Krishna. Então a natureza espontânea da diva, da alma, é servir a Krishna. And in this material world, all people are servicing with reason, with cause. Nesse mundo material, as pessoas estão sempre servindo, mas sempre com uma causa, uma motivação. But transcendental world, all the servicing to Lord and without reason. That is causeless and bhakti. Mas no mundo transcendental, todos estão sempre servindo a Deus, né? Mas sem nenhuma razão, de maneira completamente imotivada. Gopis they serve to Krishna. Why? Por For que, the exclusive pleasure for Krishna, not other than this. por que as gopis servem a Krishna? Apenas para o prazer exclusivo de Krishna, nada além disso. Gopis are the perfect example how to serve to Krishna. As gopis, elas são o exemplo perfeito de como servir a Krishna. Are among the bhaktis, among the gopis, Srimati Radhika is the topmost. E dentre as gopis, Srimati Radhika é a mais elevada. For this regard, Krishna himself told, I completely indebted the divine love of Srimati Radhika. Por isso que Krishna ele fala, né, que ele fala assim, eu estou completamente endividado, né, com esse amor, né, de Srimati Radhika. If I get the age of Brahma, and sought to respect of Srimati Radhika, I will never free from her deeds. Né, mesmo que eu tivesse, né, durante a vida inteira de Brahma, né, o tempo de vida do Senhor Brahma, tivesse, né, tentando pagar, retribuir a Srimati Radhika, ainda assim eu nunca ia conseguir fazer isso. No parayang nirbaddang samjung sasadu krita vibudu sapibo jama durja kriya singala sangrishya pratijatu sadhuna. This was Krishna himself told to Srimati Radhika. Então esse verso do Srimad Bhagavatam, Krishna falou pessoalmente para Srimati Radhika. Then coming in fifth sloka, Ainanda Tanuja Vainanda Tanuja Kinkarin Inkaram Vishami Vismaya Bhavam Udo Kripayatva Pad Pankaja Dhuli Sradhisan Vichintaya. A very humble Mahaprabhu pray to Krishna. Vainanda Tanuja Kinkarin. And I am your very insignificant servant. You accept me as like your foot dust. Então, nesse quinto verso do Shastaka, né? Então, Mahaprabhu está orando dessa maneira, né? Ó Senhor, eu sou apenas um servo insignificante seu, né? Então, me considere como apenas uma poeira, né? Uma partícula de poeira. If your foot dust coming, what will do? You will, what is called? Throw the dust from your feet. Então, uma partícula de poeira dos seus pés, né? Então, se tem poeira nos seus pés, automaticamente elas vêm. But here Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying, no, you keep me, your lotus feet, as like insignificant dust. Porque, né, a poeira, automaticamente a gente quer tirar o pé, né? Mas, então ele está orando assim, não, por favor, me mantenha, né, como uma poeira nos seus pés, fixa nos seus pés. In Vrindavana Seva Kunja. Listen very carefully. Time is over. Very nice, beautiful pastimes. É um passatempo muito belo, só ouça com atenção, o tempo já acabou, mas é um passatempo muito belo no Seva Kunja. This is not the story, this is fact, real. Isso que eu vou falar é real, não é uma ficção. Every day in Seva Kunja, Radha Krishna Gopis there, Rasa Lila is going on. Então todo dia no Seva Kunja acontece a Rasa Lila. So, midnight, Radha Krishna Gopis there, Rasa Lila finished.
then all the gopis, they return back their home. Então, à meia-noite, quando a dança da raça, das gopis, de Srimati Radhika e de Krishna havia terminado, então todas as gopis estavam voltando para seus lares. So Srimati Radhika, she is going back to her home Então, Srimati Radhika também estava voltando para o seu lar. on the bank of Jamuna. She was walking on the bank of Jamuna. E ela estava andando, né, nas margens do rio Jamuna. And our Krishna nature is that when Srimati Radhika, she goes and also following her, what is called, footsteps. E a natureza de Krishna é essa, né? Qualquer local que Srimati Radhika esteja indo, ele vai estar sempre seguindo suas pegadas. Understand? If Guru Vaishnava coming, going, you have to follow at least 7 steps in his back. Né? Da mesma maneira, né? Quando Guru Vaishnava eles estão indo, né? Estão indo embora, pelo menos 7 passos a gente deve acompanhá-los. So Srimati Radhika, she is going back her home, Javat, on the bank of Jamuna. Então, Srimati Radhika, ela estava voltando para sua casa em Javat, né? Nesse caminho à margem do Yamuna. Or Krishna also going behind to Srimati Radhika. E Krishna também estava indo atrás de Srimati Radhika. Then after a few minutes, Krishna noticed some sand of Jamuna coming in the feet of Srimati Radhika. Então, dentro de alguns instantes, Krishna reparou que estava vindo uma areia, né, do Jamuna, ela estava pegando nos pés de Srimati Radhika. Then Krishna told, "Hey Radhe, I will clean your feet with my pitambar because so much dust, sand on your feet." Então, Krishna falou para Srimati Radhika, Srimati Radhika, espere um pouco, pare que eu vou limpar os seus pés, né, dessa areia que está impregnando os seus pés, eu vou limpar com o meu pano amarelo, pitambara. Srimati Radhika very humble. She told, "No, one who touch my feet, I will never give up to her." Then, Mas Srimati Radhika falou assim, não posso, porque aquele que pega no meu pé uma vez, eu nunca mais abandono. for they are saying this, Radhikara charana renu bhusana koriyatonu anayase pabe giridhari Radhika charana renu bhusana koriyatonu anayase pabe giridhari. Listen this. Radhika Charana. Many songs are known. He is saying this, Srimati Radhika is saying, one would shelter my feet, I never throw my feet, always keeping my feet. Então, Srimati Radhika estava dizendo, né? Aquele que se abriga aos meus pés, eu nunca mais abandono. So saying this verse also. So Srimati Radhika, she told to Krishna, don't clean my feet. That means is one who takes shelter of Srimati Radhika, she will never kick out from her feet. Então, por isso que Srimati Radhika falou, não, Krishna, não limpe meus pés, né? Então, isso quer dizer, Srimati Radhika, aquele que se abriga nos pés de Srimati Radhika, né? Ela nunca tira dos pés dela. Once Gurudev told, why Rupa Goswami Pad wrote this? Karunang kurumai karuna bharite sanata sanatana varnita charite. Rupa Goswami very humble is saying, who can glorify about Srimati Radhika? Akumara Brahmachari Sanak Sanatan, 4 Kumaras. Então, muito humildemente, o Srila Rupa Goswami nessa canção ele fala, quem que realmente pode glorificar Srimati Radhika, né? Então ele cita os 4 Kumaras. Rupa Goswami is saying very humble, I am not qualified to glorify about Srimati Radhika. Então, muito humildemente, Srila Rupa Goswami está dizendo, eu não sou qualificado para glorificar Srimati Radhika. Sanaka Sanatana Varnita Charite. How Srimati Radhika is very up here, you are saying. What is saying this? First, this line also. Karunam Kurumani. How Srimati Radhika is the embodiment of compassion.
Né? Então esse verso está falando, né, como Shrimati Radhika, ela é a personificação da compaixão. And if one should take shelter of lotus feet of Srimati Radhika, she will never give up. Always while keeping in her feet. Então uma pessoa que, né, se abriga, se rende completamente aos pés de Shrimati Radhika, ela nunca vai abandonar a tua pessoa, ela sempre vai manter ela, né, junto aos seus pés. So how this is the story. So saying these verse, what is the verse? Ainanda Tanuja. Oi Nanda Tanuja Kinkaring Paditamang Visame Bhavam Madhu Kripaya Tabo Pada Pankaja Dhuli Sita Dhuli Pada Pankaja Sita Dhuli Sradisam Vichintame. Vichintame. And Vichintame, you just to think. And I am one very nice, very insignificant for dust. Então a Vichinta nesse verso fala, né, apenas pense, né, que eu sou apenas uma partícula de poeira insignificante, né, nos seus pés de lótus. And then sixth verse. Nayanangala Sudharaya Vadanangadagadarudhaya Gira Pularkai Nijitang Bapu Kada Tava Nama Grahani Bhavishyati. Then seventh. Jugaita Nivesanam Chakushap Vishaitam Sunnaitam Jagata Sarvam Govindang Virahe Name. Ashrish, eight slow. Ashrish Sabam Padaratang Pinastumam Mat Advadarsanat Marmahatang Korutuba Jatha Tathava Vidadhatu Lampatu Mat Prananathastu Saneva Naparaha. Ashrisava, Ashrisava, he embraced to me. Ashrisava Padaratam Pinastuma. Maybe he also, what is called? Wrapped, no? No, harshly. To, what is called? To with his feet rubbing. Pisar na pessoa. Ashrisva Padara Pinastuma. Mat Adarsanat Karutuva Vidudhatu Lampato. If it's stupid nonsense, Lampat, but no problem. But still he is my Prananath. Então o Gurudeva está falando, né, os sexto, o sétimo e o oitavo versos, né, do Shikshastra, e nesse último fala, né, Alishlishabha, então que me abrace ou me pise, né, então o Gurudeva está explicando. So every day you have to recite the 8 verses of Shikshastra, which is recited by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Todos os dias, então, vocês devem recitar, né, muitas vezes os versos do Shikshastra que foram falados por Shri Chaitanya Mahaprabhu. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki Jai. Now Mahaprasad ki Jai. Bolo Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Radha Rani ki Jai Maharani ki Jai Maharani ki Jai Radha Rani ki Jai Maharani ki Jai Radha Rani ki Jai Bolo Radhe 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 Radharani Jai Jai Mana Jai Radharani Jai Samasundara Jai Nandalala Jai Samasundara Jai Nandalala
Radhe Radhe Jai Jai Radhe Bolo Radhe 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 Bolo Radhe 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 Jai Jai Radha Naam Radha Naam ki Krishna Naam ki Radha Naam Radha Naam Radha Naam ki Krishna Naam ki Radha Radha Naam Hello Radhe 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 Today your Malini Didi, she also gave some. What is it called? Okay, everybody come, take one. Chalo.